Deus, Ele acredita em nós, Ele tem prazer em nossas vitórias, Ele tem prazer em nossas alegrias. Porém, existe algo ruim que ainda está na terra, que se chama inimigo de Deus. Na palavra do Senhor diz que Satanás chegou diante de Deus e ele disse: o seu filho Jó, deixe-me tocar nele, quero ver se ele vai te adorar quando eu tirar tudo que ele tem. Eu estava numa fase da minha vida que eu estava feliz, eu estava super contente. De repente, gente, tudo aconteceu. Em fevereiro, em 10 de fevereiro de 2018, eu sofri um acidente dentro da minha casa. E esse acidente mudou tudo na minha vida. Olha, gente, a vida é uma caixinha de surpresas. Jesus disse: não andei ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu mal. Pode estar dando tudo certo na tua vida, mas de repente pode acontecer algo que vai te pegar de surpresa. E de repente, sabe, eu vi a minha alegria se acabar. Eu fiquei sem andar porque cortou o meu tendão de Aquiles, não chegou a romper, mas cortou. E ali eu vi que eu ia ter que ficar em repouso. E foi quando eu levei 15 pontos, começou a minha prova de fogo. Eu tive que sair do balé, tive que sair do inglês, e a minha lojinha online deu uma parada. Por quê? Não tinha como eu fazer as entregas e até o correio. Por quê? Porque eu não tenho carro. Então eu fui obrigada a parar. Como eu ainda tinha 7 pregações que já estava agendado em algumas igrejas, mesmo mancando, eu fui pregar. Ainda mancando, com a minha perna com ponto, eu fui pregar em 7 lugares. Só que chegou num ponto que depois eu parei também a minha agenda de pregações, porque não estava dando, eu estava com muita dor na perna. Eu só cumpri aquele compromisso que já estava agendado, eu não faltei. E aí foi quando parou tudo na minha vida, gente. Parou o balé, parou o inglês, parou a loja, parou as pregações. E eu fiquei em repouso. Eu fui pra casa da minha mãe e eu fiquei lá 2 meses. A única coisa boa que eu fiz assim nos primeiros 2 meses foi escrever meu livro. Eu escrevi meu livro, 150 páginas do meu primeiro livro, isso compensou. Porém, como eu fiquei 4 meses em repouso, fiquei 4 meses só deitada, sem me movimentar, eu comecei a engordar. E eu já tinha problemas com a autoestima. Então foi quando eu comecei a desanimar muito, muito e muito. E foi quando eu me olhava no espelho e eu não estava me sentindo bonita. Eu falei: eu não vou gravar vídeo. Eu não vou mais gravar vídeo porque eu tô feia. Aconteceu tudo de uma vez. Porém, eu ainda estava vendendo uma coisinha ou outra, eu ainda gravava um vídeo ou outro, e assim entrava um dinheirinho pela loja e pelo canal. Até que chegou o mês de maio, e quando você acha que tudo vai melhorar, de repente tudo piorou. Prova de fogo. Jó, quando ele foi provado por Deus, Satanás, ele tocou primeiro no material, depois ele tocou na família. E quando Jó pensou que tudo poderia melhorar, tudo piorou. Jó pegou uma lepra. Porque na Bíblia diz que Deus permitiu o deserto para o povo de Israel só para provar o que estava no coração. E eu creio que comigo não é diferente, mesmo eu tendo todas essas experiências com Deus. É claro que Deus nunca vai deixar de me provar, porque eu sou humana, eu sou pecadora e eu sou imperfeita. Então foi assim, fevereiro, março e abril. Eu comecei a ter um pouco de depressão, porque eu fiquei deitada na cama e eu sempre fui muito agitada, eu sempre odiei o ócio, eu sempre odiei ficar parada, eu sou uma menina extremamente agitada, sabe? Eu sou independente, de repente eu me via ali dependendo da minha mãe pra comer, sabe? Pra fazer tudo e cara, eu gastei muito dinheiro com táxi, sabe? Porque aqui em Guararema não tem ônibus circular, então você é obrigada a pagar táxi. E pra tudo, cara, se eu tinha que ir no mercado, se eu tinha que ir no banco, pra qualquer lugar eu tinha que pagar táxi. Velho, foi muito difícil. Então todo o dinheiro que eu tinha eu gastava com táxi, e com táxi, e com táxi. E não me sobrava nada. Realmente uma fase muito difícil, eu não esperava que isso ia acontecer. Então no mês de maio eu voltei a andar. E aí foi no mês do meu aniversário e eu ganhei de presente o meu aplique. Uma das coisas nesses últimos 4 meses que mais me alegrou, porque era um sonho. De repente, quando eu ia voltar a gravar os vídeos, porque eu voltei a andar, tô mancando um pouquinho, gente. Ainda tô mancando um pouquinho. Mas quando eu vi que eu ia voltar a gravar os vídeos, que eu já tava andando, né? Falei assim, agora já dá pra voltar a gravar. Eu vou voltar com a minha lojinha. De repente, o pior aconteceu. O meu celular quebrou e o meu notebook pifou de vez. E aí, eu me vi sem ferramentas. Eu me vi tipo, cara,
Já faz 3 meses que eu tô nessa situação, que eu estou perdendo e perdendo e perdendo. Tá tudo parado na minha vida. Eu tive que sair de tudo que eu tava fazendo, sabe? Eu tava muito feliz. De repente eu vi tudo saindo do meu controle. Eu vi tudo saindo das minhas mãos. Eu tive um sonho. Eu sonhei que Satanás entrava dentro da minha casa. E eu sonhei que ele tirava tudo do lugar. E ele dava muita risada. E eu tava parada e eu não conseguia fazer nada. Só que no sonho Deus apareceu e Deus colocou a mão na cabeça de Satanás. E Deus repreendeu Satanás e Deus disse: não toquei em meus profetas. E de repente Satanás se prostrou com a cara no pó e se ajoelhou diante de mim, porque Deus estava em mim. E aí eu não consegui mais gravar vídeos, e aí eu não consegui mais vender roupas. Por quê? Porque eu trabalho pela internet. Eu vendo roupa pela internet, os meus vídeos é pela internet. E aí eu falei, cara, acabou. O pouquinho que eu tinha, sabe o pouquinho da azeite da viúva? Não tinha. Porque muitas vezes quando você tem o pouco, você tem esperança. Mas no meu caso, o pouco que eu tinha me foi tirado. E eu me vi sem saber o que fazer. E aí o que aconteceu? Luz cortada. Água cortada. Internet cortada. Geladeira apertada. Não passei fome, mas fiquei no aperto. Fiquei 2 dias sem banho. Mês de maio agora. Eu me entristeci muito. Eu chorei muito. Eu só conseguia chorar. Porque eu não estava entendendo por que estava acontecendo tanta coisa errada. Falei, Deus, eu faço tudo certo. Eu renunciei tudo. Eu não tô mais em pecado, eu não tô mais em iniquidade. Eu só vou pra igreja, minha vida só é igreja e casa. Eu sou dizimista fiel. Eu faço tudo certo. E na minha vida tá dando tudo errado. E quando eu consigo uma vitória, é tirado de mim. Eu nem desfrutei da minha vitória. Eu tô cansada. Me leva. Eu não aguento mais. E foi quando eu orei, eu falei, Deus, me recolhe. Me recolhe. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero continuar. Eu não quero mais continuar com o meu chamado. Tá muito pesado. Eu não aguento mais viver nessa humilhação. Eu não aguento, a minha dignidade é tocada. A minha dignidade, cara. Sabe o que é você ficar sem água, sem luz? Isso é dignidade. E a minha dignidade foi tocada. E eu faço tudo certo. Eu te sirvo. Eu vejo pessoas sendo curadas através de mim. Eu vejo pessoas sendo libertas através de mim. Eu vejo pessoas prosperando através de mim. Tudo que sai da minha boca se cumpre, mas na minha vida dá tudo errado. Então foi quando o meu coração começou a se fechar. E eu não quis mais ir pra igreja. Eu não quis mais orar. Eu não quis mais louvar. Eu não fiquei com vontade de voltar pro mundo. Mas eu comecei a me revoltar. E eu comecei a questionar. Por que isso tá acontecendo? O Senhor não me ama. O Senhor tá mentindo pra mim. O Senhor me disse que tudo ia melhorar. O Senhor me disse que esse deserto ia passar. O Senhor me disse que ia fazer tantas coisas na minha vida. O Senhor me disse que o ano de 2018 ia ser extraordinário. E eu acreditei. E olha como eu tô. Sem banho, sem luz, sem nada. Todos os meus sonhos paralisados. E foi quando eu pensei que tudo ia melhorar e de repente vieram coisas piores. Satanás, ele sabe quando você tá fraco e ele não tem dó. Quando ele vê que você tá fraco, é onde ele vai vir te atacar. Eu me revoltei contra Deus, eu confesso. Eu estava muito triste com ele, eu fiquei muito triste com ele. Eu estava vindo pra minha casa num sábado à noite. E de repente passou uma moça do meu lado, que é do mundo, mas me conhecia de vista. Ela olhou pra minha cara e me disse assim, e aí Dani, tudo bom? Eu falei, tudo. E aí, vamos dar um rolê comigo? Vamos tomar um vinho? Vamos conversar com as minhas amigas ali numa casa? Vamos, vai ser bom, só vai ter mulher. Dar uma relaxada. Olha a tentação. E naquela situação, eu não sei de onde eu consegui forças, e eu disse não, obrigada. Eu consegui resistir. E motivos eu tinha, claro que eu tinha. Eu estava destruída. Eu poderia beber pra relaxar, mas eu senti temor e eu disse não. Eu prefiro morrer, sabe? Eu prefiro que Deus me recolha do que voltar pro mundo. Eu não quero voltar pro mundo. Eu sempre falei, Deus, se um dia o Senhor ver que eu vá cair, se o Senhor ver que um dia eu não esteja suportando, me leva, me recolhe, mas não deixa eu voltar pro mundo. Passando-se alguns dias, um rapaz chegou até mim no meio da rua e me ofereceu maconha. E aí eu fui vendo que eu estava sendo tentada de todas as maneiras, mas eu dizia não, não e não. De repente, uma mulher sentou do meu lado e começou a fumar do meu lado. Ela me ofereceu um cigarro. Eu disse não. De repente, alguns rapazes começaram a se aproximar de mim e começaram a tentar me seduzir. E eu falei, o que está acontecendo? Várias pessoas estão me chamando para pecar. Mas eu orava e eu me ajoelhava e eu só chorava. Eu dizia, Deus, por favor, não me deixa, não me abandona, Pai. Não me deixa cair. Depois de passar a madrugada inteira chorando aos pés do Senhor, eu não consegui orar, eu não consegui ir para a igreja, eu não consegui desabafar com ninguém. E foi quando eu acordei uma bela manhã
E o Espírito Santo me disse: filha, saia andando e entre na primeira igreja que você vê aberta e peça oração. E eu obedeci, eu levantei, saí andando de manhã. Tinha uma igreja aberta, era a Igreja Mundial, uma igreja que eu nunca gostei, mas era a única que estava aberta, então eu falei: acho que é aqui.